Fala, Dado, eu vou fazer um teste aqui, vamos ver se dá certo. Eu queria deixar isso aqui na minha volta sem foco, mas eu não consigo fazer isso, eu estou falando no celular. Deixa comigo! 1, 2, 3, meu Deus, é a parte mais difícil é começar um vídeo. Vamos lá, meu Deus. Fala, galera do YouTube, olha quem voltou! Eu... Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia? Helenice Rivas, mais conhecida como a Lele Rivas, Canadá do Zero. E depois de 1 ano sem postar vídeo nenhum no canal, eu vim aqui pra dizer pra você que o Canadá não te quer mais. Ai, que bela notícia, não é mesmo? Você tá falando sério? Então é isso, gente. Hoje o que eu trago pra vocês são ideias, opiniões, eu posso dizer assim, de uma cidadã canadense, né, que já mora há 8 anos no Canadá. E já vou fazer um disclaimer, né? Tudo que vocês vão escutar aqui, na verdade, são opiniões minhas. E eu não estou comparando o Canadá com o Brasil. Eu estou comparando o Canadá com o Canadá. Ou seja, o Canadá que a Helenice chegou há 8 anos atrás com o Canadá que a Helenice mora hoje. Então, vocês engraçados falam, ai meu Deus, tá tão ruim, volta pro Brasil. Cala a boca e vaza desse canal, porque eu não vou voltar pro Brasil só por causa disso. Você piorou? E por que que eu digo pra vocês que o Canadá não quer mais vocês? O primeiro ponto é, o processo de imigração que eu e Daniel fizemos, hoje ele tá quase que praticamente impossível. O Daniel, ele fez o college, eu vim com Open Work Permit, né, que é por ser esposa, então eu tinha direito a trabalhar full time, e o Daniel, enquanto estava fazendo o college, ele tinha direito a trabalhar part time. Hoje, esse processo de imigração não funciona mais. Hoje eu tô falando com vocês, dia 8 de maio de 2025. Desde o meio do ano passado, se eu não tô enganada, as leis de imigração têm mudado enlouquecidamente. Então, eles já tiraram o PGWP de várias profissões, de vários cursos. Então, não necessariamente se você tá fazendo college aqui, significa que você vai ter o PGWP. O que é o PGWP? Você estuda 2 anos, você fica com 3 anos com visto de trabalho, tá? Se você estuda 1 ano, você vai ter mais 1 ano de visto de trabalho. E aí, o Daniel, depois que ele se formasse, a gente teria mais 3 anos de visto. Então, basicamente, a gente teria aí 5 anos tentando imigrar pro Canadá, tá? E esse processo hoje, ele já não tá funcionando mais. E quando eu digo não tá funcionando, isso quer dizer, você tem que analisar vários cursos que hoje eles vão dar o PGWP pra você, mas aí pode não dar o visto de trabalho pra sua esposa. Ou dependendo do que você fizer e você tiver experiência de trabalho na área, não quer dizer que essa experiência de trabalho vai dar permissão de trabalho pra sua esposa. Então, basicamente, hoje, o que você tem que analisar pra vir pro Canadá são muito mais detalhes do que quando eu vim pro Canadá. E aí vocês podem pensar assim, ah tá, ela só tá dando opinião da cabeça dela. Também, né? University of My Mind, coisas que eu tiro da minha cabeça e acho que é verdade. Mas eu fiz aqui no Canadá, eu fiz a faculdade de consultoria de imigração. Eu fiz esse college aqui durante a pandemia, porque eu estava com distúrbio mental, não é possível, não entendo porque que eu quis fazer isso na minha vida, porque hoje eu odeio. Mas como eu sabia muitas coisas de imigração e eu postava vídeo aqui no canal, eu fiz isso. Hoje eu entendo que o propósito de Deus pra isso é que hoje eu ajudo muitas pessoas lá na minha igreja com o processo de imigração delas. E isso é de uma forma totalmente gratuita. Então eu entendo que isso foi algo que Deus me proporcionou naquela época pra eu poder ajudar as pessoas hoje. Então, muitas coisas também eu tô utilizando desse conhecimento de imigração que eu tenho, tá? Mas eu não tô tão atualizada pelas leis de imigração hoje, beleza? Eu ando com a lei, meu chapa! Então vamos ao segundo tópico. Por que eu acho que o Canadá não quer mais imigrantes? Saia! Saia da minha... Preços dos aluguéis. Então, galera, o segundo ponto que eu acho que o Canadá está dificultando muitas coisas para os recém-chegados, né, como a gente chama aqui os newcomers, é que quando eu cheguei no Canadá, lá em 2016, eu fui direto para Toronto. E naquela época, Toronto já era muito difícil de conseguir um aluguel. Vocês que acompanham aí o meu canal desde aquela época, vocês podem ver que foi uma saga para eu conseguir alugar aquele apartamento, que era um penthouse lindo, maravilhoso lá. Mas, tipo assim, era basicamente impossível conseguir alugar alguma coisa. Aquilo foi realmente um milagre, porque a gente entrava e tinha 1 milhão de pessoas concorrendo com a gente pro mesmo aluguel, então aí você tinha que ficar dando leilão, quem dava mais pra conseguir pegar o aluguel. Eu vou fazer um leilão!
Só que naquela época isso era mais focado em Toronto e Vancouver, que hoje os aluguéis estão explodindo. Basicamente, eu vi uma matéria hoje que Toronto tem menos de 1% de lugares para alugar, ou seja, tem muito mais pessoas procurando casa para alugar ou quarto para alugar do que realmente vagas disponíveis. Porém, naquela época se concentrava mais em Vancouver e em Toronto. E hoje é o Canadá inteiro. Vão fazer 4 anos que eu moro em Calgary. Hoje já fez 4 anos, não tenho certeza. Acho que já fez 4 anos que eu moro em Calgary. Hoje em Calgary é exatamente isso que acontece. Tá tendo leilão de aluguéis, tá? Não tem vagas de aluguel, então as pessoas estão tendo que correr atrás ou até mesmo às vezes alugar uma coisa e dividir. Os preços estão nas alturas e não existe, por exemplo, em Ontário, na época que eu alugava, tinha um limite. Então toda renovação de aluguel, o landlord, que é o cara que está me alugando o local, ele tinha que seguir uma tabelinha que Ontário determinava quanto que eles podiam cobrar de um aumento. Então, máximo 3%, máximo 4%. Hoje, isso não tem mais. Então, basicamente, o que diz é, o landlord, ele pode aumentar o aluguel o quanto ele quiser e dane-se se você pode pagar ou não, porque ele sabe que se você sair, ele vai ter disputa daquele mesmo lugar. Eu tenho um casal de amigos que estava alugando aqui e o aluguel deles passou de 1.800 para 2.600. E eles tiveram que sair porque não houve negociação. Na verdade, o landlord disse, então vocês saiam porque eu boto isso no mercado e qualquer pessoa vai alugar. Eu gostei assim, amostradinho. E isso, gente, não é só aqui em Calgary, não, em Toronto e Vancouver, é no Canadá inteiro. Claro que os valores são completamente diferentes se você vai para uma província do Atlântico e você vai para uma província mais populosa como Ontário, por exemplo. Porém, em comparação aos preços de um tempo atrás, os preços de hoje estão absurdamente mais caros, tá? Então, propriedade, você comprar uma casa e você alugar uma casa são coisas que estão muito mais caras aqui no Canadá, beleza? Lembrando que isso é uma comparação de um Canadá de 8 anos atrás, de quando eu cheguei, e o Canadá de hoje. De maneira nenhuma eu estou comparando isso com o Brasil, porque se a gente for comparar o Canadá com o Brasil, o Canadá continua milhões de vezes ainda é melhor. Mas vamos lá, o terceiro tópico é a criminalidade. Sim, a criminalidade no Canadá aumentou. Mas lembrando que eu estou comparando Canadá com Canadá. Isso quer dizer o quê? Que lá em Ontário, quando eu cheguei há milhões de anos atrás, 8 anos atrás, não tinha tanto roubo de carro, não tinha roubo de telefones, por exemplo, sabe? De uma pessoa chegar, ter um assalto, mas não necessariamente com arma, mas às vezes com uma coisa assim, ou até mesmo com ameaça. Hoje é algo que acontece com mais frequência. Por exemplo, na cidade de Oakville, que fica a uns 40 minutos de Toronto, eu tenho familiares que moram lá, e eles me informaram que quando teve, no final do ano passado, um número de roubos de carro, assim, maior, eu acho até da história que teve, foram, se eu não me engano, 52 roubos de carro no mês. Isso quer dizer, teve mais de um roubo de carro por dia. E teve aí uma notícia que virou até zoeira aqui no Canadá, que o delegado de polícia, né, ele foi na TV falar que era pra você deixar a chave do carro dentro do teu carro pra você evitar de colocar a tua família em risco por causa da galera tentando roubar teu carro. As invasões domiciliares para roubo de veículos subiram 300% no último ano. Agora, a recomendação da polícia é de que os residentes facilitem o acesso às chaves de seus carros em casa para que, no caso de um arrombamento, os ladrões não ataquem as pessoas. Isso se chama soft crimes, tipo assim, eles não vão ser presos, não vai acontecer nada com eles por eles estarem roubando o carro de vocês, mas você não pode botar tua família em risco, então deixa a chave do teu carro lá pra galera poder roubar e não botar você ou a sua família ou a sua casa, as coisas que você tem em risco. E aí a galera aqui do Canadá começou a fazer vários memes, tipo deixando copo de leite, biscoito pra esperar o ladrão, botando setinhas, aqui está a chave do meu carro. Então, tipo assim, é uma zoeira, mas é algo que aumentou drasticamente. Porém, eu quero deixar claro pra vocês que eu moro em Calgary, tá? Calgary é uma das províncias, ou é a província mais conservadora do Canadá inteiro. Então, aqui ainda é bem mais seguro que o resto do Canadá, assim, de forma gritante. É claro que se você mora em downtown, tem muito mais mendigos, muito mais drogados. Existe caso de pessoas drogadas dando na galera no centro, dentro do metrô. Eu não vou pra downtown, tá? Eu não pego metrô, esse tipo de coisa, então eu não vivo isso.
Porém, coisas que eu não tenho medo é, por exemplo, se eu tô sozinha no carro de noite, eu não tenho problema de 1, 2 da manhã eu parar num sinal e esperar o sinal abrir. Não é esse tipo de crime, entendeu? Eu não tenho medo, por exemplo, mesmo se eu estiver em downtown de Calgary e eu quiser filmar alguma coisa, eu não tenho medo de pegar meu celular, eu não tenho medo de andar com os vidros baixos no verão aqui. Esse tipo de coisa, eu ainda me sinto muito segura morando no Canadá. Porém, quando eu vou para Vancouver, e aí eu estou andando em downtown de Vancouver, eu já tenho um pouco mais de medo, eu já escondo meu celular, porque em Vancouver existe uma rua, se eu não me engano, eu acho que o nome da rua é Hastings, e essa rua tem muita gente drogada, porque infelizmente aqui no Canadá, em todos os lugares do Canadá, existe um local onde você pode usar drogas liberadas sob supervisão, que é tipo assim, vai ter um carro da polícia lá e vai ter uma ambulância, e aí se você estiver tendo uma overdose, eles vão te socorrer, e se você quiser procurar ajuda, tentar se livrar das drogas, eles também estão lá pra te dar um apoio, tá? Eu não gosto muito disso, mas infelizmente tem isso aqui no país, então quando eu vou pra Vancouver, onde isso é mais escancarado, tá? Onde essa rua é lotada, parece um monte de zumbi, eu fui lá, eu chorei na rua, gente, porque parece que as pessoas não têm alma. Então, lá eu não me sinto tão segura em downtown de Vancouver, mas quando você vai pra cidades ao redor de Vancouver, eu me sinto segura do mesmo jeito, beleza? Os trabalhos que há 8 anos atrás eram entry levels, como por exemplo, você trabalhar numa cafeteria, você trabalhar no Tim Hortons, você trabalhar às vezes numa limpeza de uma escola, igual eu trabalhei, como vocês podem acompanhar no meu canal, eu trabalhei por 2 anos em limpeza de escola à noite. Esse tipo de trabalho hoje está muito mais concorrido nas cidades grandes. Então, se você for parar pra ver antes, por exemplo, summer jobs, né, que é quando a galera de 14 anos pra cima, os adolescentes, eles podem começar a trabalhar. Hoje esse tipo de trabalho, quem tá tentando esse tipo de trabalho são os imigrantes. Então quer dizer que antes a galera jovem, os adolescentes que tinham o emprego, né, entry level para ter essa experiência, hoje eles estão concorrendo com pessoas que estão mais capacitadas, poderiam estar trabalhando em grandes empresas ou coisa assim, eles estão concorrendo a esse mesmo tipo de job. Se vocês forem procurar aí, vocês vão ver filas gigantescas quando o Tim Hortons abre uma vaga e você vê a maioria é imigrante, não são mais aquela galerinha adolescente que tava fazendo summer job. Então tá bem mais difícil hoje você pegar esses trabalhos de entry level. Não significa que tá impossível, mas hoje você, além de estar concorrendo com os próprios canadenses ou os adolescentes, você tá concorrendo com um monte de imigrante também. Eu acho que meu marido chegou. Se ele chegou, eu vou ficar com vergonha de continuar gravando, mas vamos lá. Basicamente, o que eu tô trazendo aqui pra vocês são coisas que eu observei ao longo desses 8 anos morando aqui no Canadá e que eu percebo que hoje tá muito mais difícil de você começar a vida aqui no Canadá, diferentemente de quando eu comecei 8 anos atrás. Imagina uma pessoa que chegou então há 15 anos atrás, tá? Isso não é um banho de água fria pra vocês. Então, se o Canadá ainda é o sonho de vocês, cara, o que eu sugiro é pesquise muito o lugar que você vai, pesquise a estratégia que você vai vir, entendeu? O Canadá continua sendo um país maravilhoso, mas o Canadá ilusório que vendem pra vocês em vários canais aí do YouTube, ele não existe mais. Então vocês têm que vir pra cá sabendo que vocês vão ter dificuldades e coisas que às vezes vocês nem passariam no Brasil. Você vai ter que fazer coisas que às vezes você não se sujeitaria a fazer no Brasil. E quando eu digo isso, eu não tô falando de nada ilegal não, gente. Você às vezes não vai querer chegar aqui e fazer como eu e o Daniel fizemos, de ter que lavar vaso careado, ter que limpar bosta no chão, sabe? Trabalhar na construção. Então às vezes você vai ter que trabalhar também o ego de vocês. Porém, continua sendo um país de oportunidades. Só que está mais difícil hoje. Então você tem que vir com o pé no chão de que pode ser que você dê muita sorte de começar num trabalho bom já de cara, mas pode ser também que demore pra vocês. Então isso que tem que estar muito claro e a estratégia de vocês tem que estar pautada em cima da realidade do Canadá, que hoje os preços estão muito altos, não tem mais tanta oferta de emprego e que a estratégia de vir fazer college já não é mais a melhor estratégia. Então beleza, Aline, se você fosse migrar hoje, qual seria a tua estratégia? Hoje eu tentaria as províncias do Atlântico, porque no cenário atual de imigração do Canadá, são essas províncias que estão dando mais oportunidades. Porém, eu não sei como é o mercado de trabalho lá comparado a províncias como Ontário, British Columbia e onde eu moro em Alberta. Porém, o processo de imigração lá ainda está facilitando um pouco mais do que todo o resto de processo de imigração dessas províncias que eu mencionei pra vocês, tá bom? E só pra fechar, se você é um daqueles recalcados que falam assim, ai meu Deus, tá tão ruim, pega e volta pro Brasil. Eu quero deixar muito claro pra vocês que eu sou uma cidadã canadense. Beijo no ombro pro recalque passa hoje. Eu
amo o Canadá, tá? O Canadá pra mim é ótimo, maravilhoso. A realidade que eu tinha no Brasil e a realidade que eu tenho no Canadá hoje não se compara. Eu tenho muito mais qualidade de vida hoje no Canadá do que eu tinha no Brasil. Tem questões de saúde física, saúde mental, entendeu? Eu tava sempre muito ansiosa, eu tinha muito medo da criminalidade lá. Então, pra mim, assim, hoje não passa pela minha cabeça voltar pro Brasil em hipótese alguma. Mas é claro que, vamos lá, estanca uma guerra nos Estados Unidos e eu tô aqui, eu moro perto da fronteira, por exemplo. Cara, eu não veria problema nenhum em ter que voltar pro Brasil e ainda falo assim, se critiquei, não era eu. Hipocrisia a gente vê por aqui. Mas a realidade é essa, gente. Eu sou cidadã canadense, assim como eu sou cidadã brasileira. Então, se dá tudo errado aqui, eu voltaria pro Brasil. Mas hoje eu peso muito o seguinte. Eu sendo cidadã no Brasil, passando perrengue lá, eu sendo cidadã no Canadá, passando perrengue aqui, eu ainda acho que é mais fácil eu passar perrengue no Canadá do que passar perrengue no Brasil. Eu estou muito mais adaptada ao Canadá do que adaptada ao Brasil. E isso é loucura, porque eu morei a maior parte da minha vida no Brasil. Mas quando eu vou lá e visito, eu vejo que eu já não tenho mais saúde mental, por exemplo, para morar em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Eu morava em Niterói e trabalhava no Rio de Janeiro. E quando eu fui há 2 anos atrás no Brasil, eu percebia que, tipo assim, o meu nível de ansiedade estava nas alturas e que não estava mais valendo a pena para mim nem ficar passeando lá, porque eu estava muito mal. Então, por questões de saúde mental mesmo, eu pretendo ficar no Canadá. As pessoas falam, tá, mas você vai passar a sua velhice no Canadá? Só Deus sabe o que vai acontecer ano que vem, daqui pra frente. Mas os planos são, Canadá é o meu país, é a minha casa, eu vou continuar aqui. A gente tenta melhorar o ambiente que a gente tá sempre, e eu espero muito mesmo que, apesar, né, do mesmo governo que já tá há 10 anos o Canadá ter vencido as eleições de novo, eu espero que a estratégia agora econômica pro país seja algo que vai ajudar o país, porque o que a gente tem visto dos últimos anos é o Canadá caindo muito em questões econômicas, questões de trabalho, moradias, coisas que o governo prometeu aí, sabe, ajudar a galera que não tinha tanta condição, e não é o que tá acontecendo. Apesar de tudo isso, eu amo o Canadá, então não vem largar o teu recalque falando se tá ruim, volta pro Brasil, tá bom? Vai se, tanta garoto! É isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não é um balde de água fria, mas é um choque de realidade, tá bom? Beijo, deixa teu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Se você tem dúvidas, comenta aqui embaixo. Se você tem uma opinião diferente da minha, comenta aqui embaixo. Claro, com respeito e educação, tá bom? Porque senão você será bloqueado. E é bem possível que eu não vá responder o seu comentário aqui, mas às vezes se você deixar que outra pessoa que está vendo esse vídeo, ela pode vir aqui embaixo e responder a sua dúvida. Então vamos fazer disso uma comunidade onde um ajuda o outro, tá bom? Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Eu vou voltar a trazer esse tipo de informação no canal, mas eu vou continuar com o meu vlog, eu vou continuar com o meu dia a dia, eu vou continuar trazendo minha comunidade brasileira que eu vivo aqui, que é a FAC em português, que é aqui de Calgary, mas eu também vou trazer de vez em quando um choquezinho de realidade, que é bom, né? Pra gente lembrar que nem tudo são flores. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!